Por trás de todo excesso de ciúmes ou da incapacidade de se entregar profundamente para uma relação, por medo de será que o outro vai me dar aquilo que eu quero? Ou será que eu vou me sentir traída, enganada? E por trás também de um comportamento excessivo de controle sobre as situações, circunstâncias, atos, pessoas, existe uma das 5 feridas emocionais. Chegamos no vídeo da ferida da traição. Se essa reflexão inicial fez sentido para ti, continua nesse vídeo, me acompanha até o final. Esse vídeo faz parte de uma série de 5 vídeos onde eu estou falando sobre as 5 feridas emocionais, que são feridas que nós viemos curar nessa vida. Nós não viemos viver reféns dela. Não é este o plano, que a gente sempre viva enredados nos scripts da traição, por exemplo. Não, nós viemos nos libertar. Só que enquanto nós não estamos conscientes dessas feridas, a gente vai repetindo o padrão. Vão acontecendo cada vez mais situações que tocam nessa ferida, como se a vida dissesse assim: ei, desperta para isso. Olha para essa ferida que tá aí dentro há tanto tempo. Cura ela, te fortalece, porque assim o padrão que você vivencia fora vai mudar. Então esse é o nosso assunto de hoje. Eu me chamo Fernanda Mota, sou terapeuta holística e multidimensional. Estou aqui para te auxiliar no teu processo de autoconhecimento, de despertar espiritual, de evolução, de expansão de consciência, e é uma honra te receber aqui. Caso ainda não seja inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, já deixar o teu like, aquele combinado que eu faço com vocês. Se depois vocês assistirem e não gostarem, tira o like, mas já deixa o like para depois não esquecer, porque isso ajuda muito a eu voltar aqui e produzir mais conteúdos. Vamos lá então falar sobre a 4ª ferida que estamos falando aqui. Caso você não tenha assistido as outras, vou deixar aqui em cima ou aqui, não sei onde vai ficar, mas eu vou deixar por aqui o link para você assistir a essa playlist que já está disponível aqui no canal. Mas antes, assiste esse vídeo, depois vai lá para os outros. Então essa ferida surge quando nós temos mais ou menos ali entre 2 a 4 anos de idade, diante de alguma situação que a nossa criança se depara, onde ela sente assim: não posso confiar totalmente no genitor do sexo oposto. Então a ferida da traição, eu, enquanto mulher, teria essa ferida em relação ao meu pai. Por exemplo, se nos olhos da minha criança ela esperou algo do pai e o pai fez o oposto, isso pode despertar essa ferida. Ou se eu, enquanto mulher, vejo o meu pai agindo de uma forma que não é dentro da minha concepção, na minha cabeça lá da criança, a esperada para com a minha mãe, eu também posso sentir como o despertar da ferida da traição. Lembrando que eu sempre trago aqui, quando eu falo das feridas, a gente fala sobre o despertar e não a causa. Porque se a gente busca quem causou a ferida, a gente fica andando em círculos. Então não é sobre encontrar culpados. Jamais é sobre isso. É sobre a gente lembrar que a gente está aqui nesse planeta a fim de buscar a nossa evolução, a nossa cura. Muitas vezes os nossos pais têm as mesmas feridas que a gente. Quando tu vai entendendo mais sobre as feridas e tu vai olhando para a história da mãe, do pai, tu vai percebendo, nossa, eles têm essa ferida também. Ou seja, é um padrão que vem se repetindo geracional. A terapia sistêmica, ela explica isso pra gente. Então aqui, por que a gente volta lá atrás para entender? Porque essa é a referência que a gente tem. Quando a gente tem ali por volta, no caso da ferida da traição, dos nossos 2 aos 4 anos, situações acontecem ali com o personagem pai ou o personagem mãe. Eles são essas figuras que nós temos e estamos entendendo o mundo a partir deles. Então algo acontece ali que ativa, desperta aquela ferida que daqui a pouco a nossa alma está trazendo de outras vidas, de outras passagens. E antes de vir para cá, disse assim: nessa vida eu vou me libertar da ferida da traição. Só que quando a gente cai aqui nesse planeta, nós somos impactados pelo véu do esquecimento. Então a gente esquece. E aí essas situações acontecem como tentativa da gente lembrar, recordar o que eu vim fazer aqui. Então por isso as repetições de padrão. Bom, fomos para um lado, vamos voltar aqui para nossa
ferida da traição. Marcas registradas dessa ferida. Um medo de ser enganada, medo de perder o controle. Inclusive, quem tem essa ferida acaba desenvolvendo uma máscara que é chamada máscara do controlador ou da controladora. É uma máscara de proteção. Eu controlo cada pontinha aqui para que eu não seja traída de novo. Olho para todos os cantos, eu cuido tudo que todos estão fazendo dentro de mim, mesmo sem ninguém saber, até mesmo dos meus atos, ou seja, eu cuido os atos do outro para não ser traída, e eu também me controlo muito, cuido muito dos meus atos no medo de que o outro se sinta traído por mim. O outro não pode errar comigo e eu não posso errar com o outro. E traição aqui, muitas vezes, não é apenas a traição dentro de um relacionamento amoroso. Mas quem tem a ferida da traição, às vezes vai se sentir traído por algum compromisso que foi desmarcado, por alguma conduta que foi diferente daquela esperada. Eu vou passar aqui 5 características dessa máscara. Pega papel, lápis, sente aí qual que ressoa contigo. Primeira, quer manter as coisas sob controle. Segunda, tem dificuldade de delegar. Eu faço tudo porque assim estou no controle. É esse discurso que acontece lá no nível subconsciente. E se o outro não fizer desse jeito? Um medo de que não saia como, entre aspas, deveria sair. Terceiro, gosta de ser referência, de ser vista como competente, como aquela que sabe fazer, que dá conta. Às vezes carregando até um peso, uma cobrança a mais. Quarto, sente raiva, frustração quando as situações saem do seu controle, quando aquela expectativa não é alcançada, quando os planos precisam mudar ou mudam sem esperar. Quinto, dentro das relações, sente um medo de ser traído ou ser traída novamente. Acaba desenvolvendo uma postura muito vigilante, para não dizer ciumenta, da relação. Então, carrega, às vezes, um ciúmes que machuca a si mesmo, porque o ciúmes, ele nos machuca. Ele machuca primeiro aquela pessoa que está carregando, depois a relação. Toda ferida vai primeiro, na verdade, machucar nós mesmos. Por isso é tão importante a gente descobrir quais elas são. A ferida da traição, por exemplo, a pessoa carrega um peso constante de ter que ser certa, de muitas vezes provar que é certa. E que dói muito quando ela sente que ela errou. Porque ela interpreta como uma traição, uma autotraição, uma traição com aquela verdade que ela acreditava, uma traição com o outro. Existe uma dificuldade também de ser vulnerável, como se precisasse usar sempre aquela armadura, sempre ser a heroína, a Mulher Maravilha. Isso é muito pesado. Então existe esse medo de se entregar. Uma dificuldade de acessar a sua vulnerabilidade acaba atraindo pessoas que daqui a pouco também têm essa dificuldade, porque a vida é um espelho. Então torna mais desafiadora essa entrega pro amor. E como semelhante atrai semelhante, enquanto nós carregamos a crença de que somos traídas, o que eu vou encontrar na vida? Na verdade, é a vida tentando, quando a vida nos traz repetição de padrão, é ela tentando nos mostrar, como se ela dissesse assim, ei, olha para isso, olha para dentro de ti e se liberta dessas crenças, desses padrões, porque você não precisa ficar vivendo na dor. Ninguém veio viver na dor, a gente veio viver o amor. Só que esse amor, essa leveza, essa harmonia, somos nós que cocriamos. Ninguém vai nos trazer isso. Nós cocriamos a partir do conteúdo interno que nós temos. Então, se eu tenho uma ferida que está ali aberta, inflamada da traição, para onde eu for, eu vou levá-la comigo. Eu preciso cuidar dela. Eu preciso cicatrizar ela. E aí sim as transformações no externo acontecem. O caminho de cura para a ferida da traição, para todas as feridas, é a gente voltar lá na nossa criança. Curar a nossa criança interior.
é outro tema que é muito batido, mas é batido por quê? Porque é super importante. Mas nesse caso aqui a gente precisa reensinar a nossa criança que ela tem alguém para confiar, sim. Quem é essa pessoa? Somos nós, as adultas da nossa criança. A terapia sistêmica também ela é muito potente, muito válida para esse caso. Para a gente entender, e para todas as outras feridas, repito, mas nesse caso para a gente entender que pai, mãe, eles conseguiram dar aquilo que eles tiveram, que o comportamento deles foi o possível, mas que hoje nós temos, novamente, a nossa adulta. E tem milhares de pessoas no mundo que carregam padrões diferentes. Só que só quando a gente cura as nossas raízes, quando a gente fica de bem internamente com os nossos pais, lá no nosso subconsciente, é que a gente atrai esses outros padrões. Padrões que a gente deseja. Um desafio e um exercício para quem se identificou com essa ferida é observar o que eu tento controlar na minha vida e como que eu posso soltar um pouco mais. Então, um dos caminhos de cura também é trabalhar essa confiança na vida. Confiança em Deus, na fonte, no universo, como tu quiser chamar. A espiritualidade é um pilar super importante. Porque antes da gente confiar no outro, a gente confia que a vida, que Deus, que o universo, que a fonte nos traz as experiências que a gente precisa viver. E quando a gente entende isso, a gente entende que a gente não tá largando toda a nossa confiança no outro, todo o poder no outro. Não, nada nem ninguém pode me dar ou me tirar poder. Mas aquele outro tá vindo com um propósito, por um propósito na minha vida. E aí eu confio na vida e eu confio em mim. De que, independente do que vai acontecer, eu tô consciente. Primeiro, eu tô me permitindo viver as experiências e eu tô conectada com o meu autoconhecimento para entender o que essa situação vem me trazer. O que essa situação vai refletir sobre mim. Isso torna o processo muito mais leve. O processo barra vida, a vida, muito mais leve. Pra gente finalizar, eu vou te convidar a fechar os olhos por um instante. Inspirar profundamente pelo nariz. Solta o ar pela boca. Mais uma vez. E uma última vez. Coloque as tuas duas mãos sobre o teu coração, primeiro a esquerda, depois a direita. E repita em voz alta ou mentalmente: eu confio em mim. Eu confio na vida. Eu reconheço a dor da traição. Mas agora eu percebo que existe uma libertação. Eu posso me libertar desse padrão. Eu percebo que existe um medo de perder o controle. Mas hoje eu sei que posso dissolver esse medo. E tudo começa confiando em mim. Confiando na vida. Como eu posso confiar mais na vida? Como eu posso hoje confiar mais em mim?
pouquinhos vai voltando, soltando suas mãos. Para quem sentir, pode também escrever sobre os insights que vieram, assistir de novo esse vídeo. Vai escrevendo as tuas percepções, as tuas memórias. Inicia esse processo de ressignificar, esse processo libertador de transformação interior. Para que fora mude, a gente precisa mudar dentro. E quem quiser ajuda nesse processo, aqui na descrição tem links para contato, para atendimento, para outras jornadas comigo. Se tu ficou até o final, deixa um comentário aqui, despertar. Escreve despertar para eu saber. E eu te agradeço do fundo do meu coração pela tua presença, é muito especial para mim, cada pessoa que acompanha aqui os conteúdos. E eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo.